Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler os versos de número 11 e 12. Aliás, versos de número 9 até o versículo de número 12. Mateus 24, do 9 até o versículo de número 12. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós estamos falando às quartas-feiras sobre o tema Os perigos que rondam a igreja. E falamos na quarta-feira passada, ou nas outras quartas-feiras, a respeito da história de Judas. E percebemos pela história de Judas que é muito perigo em fazer parte, estar na igreja, sem estar com o coração na obra. Não basta apenas estarmos na igreja, Deus nos chamou para sermos igreja. Há uma diferença entre estar e ser. Há muitas pessoas que estão na igreja, convivem com a igreja, mas não são a igreja. Assim como há muitas pessoas que convivem com salvos e salvos não são. Algumas pessoas que convivem com aqueles que vão morar no céu e não estarão lá. E o que faz a diferença não é o lugar em que estamos, mas em quem estamos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é importante a gente estar, não entre os 12, mas a gente ser um discípulo de Jesus. E falamos sobre a importância de guardar o nosso coração, de cuidar das nossas inclinações. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho visto, que é de extrema importância, que é a respeito do esfriamento do amor. A Bíblia diz que nos últimos dias uma das características marcantes seria a frieza do amor das pessoas. Que amor é esse? O que causa essa frieza? Quais são as consequências e como podemos reverter isso? É sobre isso que eu quero falar hoje. O texto diz assim, Mateus capítulo 24, a partir do verso 9, tá? Mateus capítulo 24, verso 9 em diante. O texto diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Na versão do Eugênio Peterson da Bíblia, a Mensagem, esses versículos dizem o seguinte: e eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam antes, apenas restarão cinzas. Do amor que possuíam antes, apenas restarão cinzas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduz ao entendimento, à compreensão e também, Senhor Deus, ao cumprimento da Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que Mateus capítulo 24 fala a respeito do sermão profético do fim. São as últimas palavras. Jesus está preparando os seus discípulos, não apenas para a sua partida, mas para as coisas que haveriam de acontecer. E Mateus capítulo 24, 25 fala a respeito de coisas que vão acontecer, que haveriam de acontecer naquele tempo, coisas que haveriam de acontecer num futuro próximo e coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim. Então o texto não fala apenas de coisas que vão acontecer no fim, fala a respeito de coisas que haveriam de acontecer por aqueles dias, haveriam de acontecer alguns anos depois, e haveria de acontecer também quando estivesse próximo à vinda de Jesus. E o que o texto diz é que a vinda de Jesus seria precedido de alguns sinais, de algumas coisas que haveriam de acontecer, e é inegável que nós estamos vivendo os dias difíceis na terra.
Basta nós ligarmos nossos aparelhos de televisão, ou mesmo qualquer meio de comunicação, e você terá acesso a notícias tristes que estão acontecendo à nossa volta. Guerras, confusões, violência, fome, baderna, catástrofes naturais como nunca antes houve em vários países, inclusive no Brasil. Nos últimos anos tem se registrado terremotos, furacão. Inclusive, algumas semanas atrás, estava até com perigo de ter um furacão no Brasil. E essas coisas estão aumentando, e a tendência é que as coisas piorem ainda mais. A Bíblia diz que os últimos dias não seriam marcados apenas pelas catástrofes, pelas coisas ruins, mas seriam marcados também pela maldade do coração das pessoas. As pessoas odiarão umas às outras, as pessoas serão amantes de si mesmas, as pessoas procurarão seus próprios benefícios. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, é o alerta que Jesus faz a respeito do esfriamento do amor. E por que eu digo isso? Porque que o mundo vai de mal a pior, nós já sabemos. A ausência de Deus no mundo provoca tudo isso. Nós sabemos que o mundo haveria de acontecer isso. Todo coração que se rebela contra Deus não tem paz. E um coração sem paz provoca guerra, provoca confusão. Então isso não nos surpreende. Olhar para o mundo e ver o mundo em caos não nos surpreende, embora nosso coração é tomado por tristeza e por compaixão. Mas isso não nos surpreende, porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam marcados por homens que enganariam e seriam enganados, homens que proliferariam a sua maldade. Então nós já esperamos por isso. O que me chama a atenção é o alerta que Jesus faz a respeito da igreja, porque ele diz que não só as coisas fora da igreja haveriam de estar no caos, ele disse que muitos dentro da igreja perderiam o seu amor, teriam o seu amor esfriado. Porque eu sei que ele fala da igreja e não fala de outros. Porque o amor que se esfria, o amor que aparece aqui é o amor ágape. E o amor ágape é uma característica apenas de convertidos. As pessoas não experimentam o amor ágape, porque esse é o amor de Deus. É só quem conhece a Deus pode experimentar esse amor e manifestar esse amor. É um tipo de amor especial. É o amor que provém de Deus. E o texto diz que o amor que vai se esfriar não é o filéu, não é o amor familiar, não é o amor de amizade, também não é o amor de um homem para com uma mulher, que no grego é o amor eros. Ele disse que o que haveria de esfriar era o ágape, era o amor de Deus, é o amor que nós sentimos por Deus e a percepção do amor de Deus por nós. Em outras palavras, o tempo do fim seria marcado pela falta de amor daqueles que não conhecem a Deus e pelo esfriamento do amor de muitos que conhecem a Deus. E aqui eis o grande desafio. Não é verdade, meus irmãos, que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas já não amam mais a Deus como antes, já não amam mais a obra de Deus e as coisas de Deus como antes. Qualquer coisa é motivo para trocar a igreja. Veja, meus irmãos, que a maior parte das pessoas que faltam nos cultos não faltam por uma necessidade específica, não faltam porque estão doentes, faltam porque não querem vir, faltam porque preferem estar em casa, faltam porque olham para a sua própria vida e, como diz Paulo, Paulo disse: eu não julgo a minha vida como importante para mim mesmo, mas essas pessoas julgam as suas vidas importantes demais. É melhor o meu conforto, o meu descanso, é melhor ter 1h30 a mais dentro da minha casa do que passar 1 hora na igreja. A verdade é que quando nós observamos essas coisas, nós percebemos que o amor tem se esfriado. E há uma preocupação de Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo de número 9 e 10, projeta para mim, Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10, registra a oração de Paulo pelos Filipenses. Olha só o que Paulo pede a Deus a respeito da igreja de Filipos. Ele diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda
toda a percepção, verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está orando para que o amor da igreja aumente, para que eles possam discernir, para que eles possam ser puros e estar preparados para a vida de Cristo. Isso quer dizer que toda vez que diminui o amor, que se esfria o amor, nós perdemos o discernimento, perdemos a capacidade de estar preparados para a vinda de Jesus. E isso é um grande desafio para todos nós. Por que Paulo ora por isso? Porque o amor pode ser perdido, o amor pode ser esfriado. Todas as pessoas, e a gente conhece, eu que faço como pastor, tenho o dever de fazer casamentos, eu vejo muitas vezes com muita tristeza no coração o casal que eu casei, que eu estive lá no dia, muitas vezes que eu preparei antes de casar, e eu vi o amor que eles tinham no início, e passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esfriou o amor. Já não se tratam bem, já não se respeitam mais, já não querem estar juntos. E aí as pessoas dizem assim, mas é isso que acontece com o tempo. O tempo não esfria o amor. O que esfria o amor é deixar de praticar o que nutria o amor. Os casais não ficam frios no amor porque passou 3 anos juntos. Ficam frios no amor porque as coisas que faziam, que alimentavam o amor, deixaram de fazer. Deixaram de conversar, deixaram de passear, deixaram de se respeitar, deixaram de cuidar um do outro. Da mesma forma é a relação com Deus. Não é porque você está muito tempo na igreja que o amor se esfriou. Não é o tempo que faz o seu amor se esfriar. É o fato de que você deixou de fazer as coisas que você fazia no início. Veja como era o seu coração e a sua vida no início da sua conversão. Como não contava os minutos para estar na igreja. Que alegria estar na igreja. Não via a hora de amanhecer o dia para ler a Bíblia. Tinha o seu tempo com Deus. Mas vai aumentando as coisas, vai aumentando o tempo, e a gente vai deixando de praticar essas coisas, e consequentemente o amor por Deus vai diminuindo, vai se esfriando. Qual é a causa do esfriamento do amor? O texto vai sugerir algumas coisas. Por exemplo, o texto vai dizer que à medida que o cenário vai se complicando, o mundo vai entrando em crise, a perseguição vai se acirrando, os escândalos vão aparecendo, as disputas entre irmãos vão surgindo, escândalos, falsos profetas ensinando coisas contrárias à Escritura. Todas essas coisas esfriam o nosso amor, mas nada se compara com aquilo que ele chama o aumento da maldade. A Bíblia diz que, além dessas coisas, claro, a perseguição, os escândalos que a gente tem por aí, os falsos profetas ensinando coisas ruins, além dessas coisas, o que mais esfria o nosso amor é o aumento da maldade. A palavra que foi traduzida por maldade, escute bem, é a palavra grega anomia. A palavra anomia significa aquele que é contrário à lei, aquele que se opõe à lei, aquele que se opõe ao que está escrito, aquele que não cumpre o que está escrito, aquele que não vive o que está escrito. Porque nomos no grego é lei, anomia significa aquele que está sem lei, ou aquele que é contra a lei, aquele que não observa a lei. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, que o que esfria o coração de muitos é não observar mais a Escritura, é deixar de cumprir a Escritura, é deixar de viver a palavra para viver seu próprio estilo de vida, para andar segundo os seus próprios conselhos, para fazer as coisas do seu jeito. E não é verdade, meus irmãos, que a gente tem visto as pessoas fazerem as coisas do seu jeito, e quando vem para aconselhamento que a gente mostra a Escritura, eles ficam bravos. Não é bem assim, pastor, mas eu não estou dando minha opinião, eu estou falando que é a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia que está dizendo que está errado.
ele vai montar em mim, ele vai fazer ainda pior, ele vai achar que eu sou um capacho. As pessoas têm preferido fazer as coisas do seu jeito a fazer as coisas do jeito de Deus. Eu aconselho jovens, e eles estão começando namoros com pessoas que não são cristãs, e nós dizemos para eles: não façam isso. A Bíblia ensina para não se prender a julgo desigual. É óbvio, meus irmãos, que estar na igreja não é garantia de que você vai ter um bom casamento só porque o seu pai está na igreja, porque às vezes a pessoa está na igreja e crente não é. Então você tem que observar, mesmo estando na igreja, tem que tomar cuidado. Agora, a probabilidade, pelo menos na igreja, você imagina que é, fora você já sabe que não é. E a Bíblia diz claramente que os desobedientes, aqueles que quebram a lei, jamais serão abençoados. Então tem gente que prefere isso, porque acha que no mundo vão ter mais opções, acha que as pessoas lá de fora são mais agradáveis. Eles podem até parecer isso, mas não são. O que é isso? Isso é anomia. É quebrar a lei, é quebrar o princípio de Deus. E o que gera? Esfriamento do amor. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu quebro um princípio pequeno, daqui a pouco eu estou quebrando outro, daqui a pouco eu estou quebrando outro, daqui a pouco eu já nem mais cumpro nada. Aliás, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse certa vez que quando a gente vai ler a Escritura, se a gente observa alguns pontos e rejeita outros que a gente não concorda, não é a Bíblia que a gente está seguindo, nós estamos seguindo a nós mesmos. Quem escolhe partes da Bíblia para cumprir e outras partes para não cumprir, não está seguindo a Bíblia, está seguindo a si mesmo. E a Bíblia diz que por se aumentar a anomia, por se aumentar a desobediência, a resistência para com a palavra, o amor se esfriaria. Todas as pessoas que decidem quebrar princípios de Deus estão correndo o risco de perder o amor por Ele, pelas coisas de Deus. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. É a morte da consciência, é a morte do amor por Deus, é a morte daquilo que Deus tem colocado em você. Portanto, a causa do esfriamento do amor é quando desviamos da Escritura, desviamos da palavra, resistimos, conhecemos a Bíblia, mas resolvemos fazer as coisas do nosso jeito. Isso provoca o esfriamento do amor. Pastor, quais são as consequências? Quem deixa o amor esfriar, o que é que acontece na vida dessa pessoa? Eu separei pelo menos 4 coisas. Primeiro, todas as pessoas que se deixam levar ou deixam esfriar o seu amor, experimentam insensibilidade em todas as áreas da vida. A pessoa se torna insensível para com Deus, insensível para com o seu próprio pecado e insensível para com os outros. À medida que o amor de Deus, a percepção do amor de Deus vai se esfriando em nós vamos nos tornando cada vez mais carnais, cada vez mais egoístas, egocêntricos, cada vez mais insensíveis. Começamos a falar mentiras e nem nos percebemos mais. Começamos a fazer coisas ruins e nem nos damos conta, porque é o amor de Deus que nos traz consciência. É o amor de Deus que faz a gente ter compaixão pelo outro. É o amor de Deus que faz a gente ter sensibilidade à voz de Deus. É o amor de Deus que faz a gente ser sensível à obra do Senhor. O que acontece quando esfria o amor é que a insensibilidade toma conta do nosso coração. A segunda coisa que acontece é que vamos perdendo o zelo pelas coisas de Deus. Afinal de contas, sem amor, ninguém tem ânimo para fazer nada. Não é verdade, meus irmãos? Nós que somos líderes, e tem alguns líderes aqui, como está difícil as pessoas assumirem compromisso. Marcamos uma reunião do departamento, não veio quase ninguém. Marcamos um culto especial e ainda colocamos a mensagem de hoje será uma mensagem impactante. As pessoas que não vêm mesmo.
Não importa a propaganda que você faça, quem vem, vem, quem não vem, não vem. E isso acontece porque à medida que vai esfriando o amor de Deus em nós, nós vamos perdendo o zelo, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de estar na igreja, a alegria de trabalhar no Senhor. Final do ano, e nós procuramos as pessoas, dizemos: olha, eu estou precisando de você para trabalhar em tal ministério. Ah, pastor, não posso. E você pode ajudar fulano para trabalhar no ministério? Não posso. Estamos precisando de voluntários para o ministério infantil? Não posso. Falta de zelo pelas coisas de Deus. 3, quando nós permitimos que o amor se esfrie, nós perdemos o amor pelo irmão. Nós nos tornamos insensíveis, ásperos, indiferentes. Abrimos as nossas bocas apenas para falar mal, não para orar, não para abençoar. À medida que o amor de Deus vai se esfriando, nós vamos nos tornando inimigos uns dos outros. Em vez de orarmos pelos outros, em vez de estender as mãos, a gente abaixa e pega em pedras. Quantas vezes se abre a boca nos lares para falar mal uns dos outros? O pastor, então, é o primeiro da lista. E eu já estou acostumado. Abre a boca para falar mal do ministério, falar mal do departamento, falar mal da liderança, falar mal dos diáconos, falar mal da igreja, falar mal das instalações, falar mal de tudo. E isso acontece porque, à medida que o amor de Deus vai se esfriando, nosso olhar vai estar sempre sobre as coisas negativas. A gente tem mais prazer em falar mal do que em abençoar. Orar, então, nem pensar. Não estou orando nem por mim, vou orar pelo irmão. Quando o amor de Deus se esfria em nós nos tornamos incapazes de chorar com os que choram. As pessoas compartilham seus dramas. E quem está rindo, continua rindo. Quem está mexendo no celular, continua mexendo no celular. São totalmente insensíveis. Um deles está aí, prazer em encontrá-lo. Comentou que perdeu a mamãe. Você já parou para pensar na dor que esse irmão está sentindo, a família dele está sentindo? Na hora que ele falou, eu me imaginei por alguns segundos com a notícia de perder minha mamãe. Meu Deus, que tristeza. É isso. Mas à medida que o amor de Deus vai se esfriando em nós, a gente vai olhando só para a gente. Ah, foi a mamãe dele, não foi a minha. Graças a Deus a minha está com muita saúde. Meu Deus. Quando se esfria o amor na igreja, nós nos tornamos como o mundo. Nós nos tornamos insensíveis como eles. Nós começamos a disputar ao invés de conviver. Começamos a falar mal ao invés de orar. Gostamos de estar nas festas, mas quando o irmão está doente, nem chegamos perto da casa dele. Pegar o telefone para ligar, então, nem pensar. O amor de Deus é a fonte de todos os demais amores. Quando ele falta, todas as demais dimensões do nosso amor estão comprometidas. Não é só o amor pelo outro, não. É o amor pela esposa, é o amor pelos filhos. Todos esses amores são prejudicados, porque a fonte de todos esses amores é o amor de Deus. Quando esfria o nível, abaixa o nível do amor de Deus, o amor pela minha família, o amor pela minha esposa, o amor pelas pessoas, começa a diminuir também, porque o amor de Deus que enche o tanque dos outros amores. Mas não é só isso. Quando nós permitimos que o amor de Deus se esfrie dentro de nós experimentamos a desaprovação de Deus em tudo que fazemos. Pastor, como assim a desaprovação de Deus? A Bíblia diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua metade dos meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada se aproveita. Esse amor de 1 Coríntios capítulo 13 é o mesmo amor que está esfriando aqui.
Isso quer dizer que se esfria o amor ágape. Eu posso estar cantando, mas eu já não estou mais agradando a Deus. Eu posso estar vindo à igreja, mas não estou mais agradando a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus contempla o coração. Meus irmãos, quando esfria o amor de Deus, nós passamos a fazer as coisas como os israelitas faziam. Traziam as ofertas, faziam a barulhada toda, e aí vem Deus e diz assim por meio do profeta: eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber desses gritos, desses sons, eu não quero saber desses sacrifícios, eu não quero saber de nada. Sabe por quê? Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o amor deles por mim se esfriou. Fazem por religiosidade, como nós ouvimos aqui, a irmã Helene pregando quarta-feira passada. Fazem por religiosidade, não fazem por uma expressão. Meus irmãos, a gente precisa estar na igreja porque a gente ama a Deus. Quando alguém disser assim: por que é que você está na igreja? Porque eu amo a Deus. Olha, mas você é obrigado a ir toda quarta-feira? Não, mas eu amo a Deus e eu amo estar na presença de Deus. Eu só quero estar onde tu estás. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outros lugares. Você acha que essa declaração é uma declaração de um religioso ou de alguém que ama a Deus? Alguém que ama a Deus. A mesma pessoa escreveu: assim como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Sem amor, tudo o que fazemos é como um sino que retine, não tem proveito nenhum. Deus não aceita oferta sem amor. Deus não aceita música sem amor. Deus não aceita ministério sem amor. O amor legitima tudo que fazemos para Deus. Quando esfria o amor, nós nos tornamos religiosos. Fazemos por fazer. Pastor, eu entendo que isso é uma realidade que tem acometido as pessoas. E é possível que até a gente possa estar nesse tipo de coisa. E a pergunta que eu quero terminar respondendo é a seguinte: o que eu faço? Estou percebendo que meu amor está se esfriando pelas coisas de Deus. O que é que eu faço? Que atitudes eu tomo? Como ter o caminho de volta? Apocalipse capítulo 2, versos de número 4 e 5, nos dá a resposta. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Veja que esse é precisamente o caso da igreja de Éfeso. Vem Jesus e o censura porque estava faltando amor. Eles deixaram o amor. E aí então Deus dá a receita para que eles possam ser restaurados. Olha qual é a receita. Contra vocês, porém, eu tenho isso: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Verso 5. Qual é a receita? Vamos lá? Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as primeiras obras ou as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, o candelabro representa a igreja. Tirar o candelabro do lugar significa a igreja deixará de ser igreja. Por quê? Porque a marca principal da igreja é o amor. Jesus disse para os discípulos: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma igreja que não tem amor pode ser qualquer coisa, menos igreja. Mas qual é a receita? A receita para que o amor seja restaurado são 3 pontos. Primeiro, arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É olhar para a minha vida, olhar para o que eu me tornei e me sentir triste por isso. O arrependimento é a dor da situação atual. É olhar para a minha vida, olhar para o tanto que eu oro, olhar para o tanto que eu tenho amor pelas coisas de Deus e sentir tristeza. Olhar para as coisas que eu estou fazendo e para as coisas que eu deixei de fazer e dizer: Deus, essas coisas me deixam
por que isso é importante? Talvez você não perceba o quanto que esse primeiro ponto é importante. 80% das nossas decisões só acontecem quando elas estão atreladas às emoções. Nós somos seres racionais, mas quando vamos decidir por mudança de vida, o impacto de 80% vem das emoções. Isso quer dizer que enquanto o meu estado atual não me causar dor, eu jamais vou deixar de ser quem eu sou. Quando é que uma pessoa muda? Uma pessoa que bebe muito, quando é que essa pessoa muda? Quando ele olha para a sua situação e se sente vergonha, dor, que está causando a si e aos outros, e aí ele olha e diz assim: meu Deus, quanta gente está sofrendo por minha causa. E aí ele cai de si. Naquele momento ele deu o primeiro passo para largar a bebida. Mas enquanto ele estiver achando que está na vantagem, enquanto ele estiver, eu bebo meus goró de vez em quando, eu às vezes estava meio triste, o time perdeu, e ali a gente vai e toma as cajibrinhas. Enquanto ele não entender, enquanto ele não olhar para si e dizer: eu não concordo com isso, olha o que eu me tornei, olha o que eu estou fazendo, olhem pelo dia de culto, estou sem vontade nenhuma de ir para a igreja, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Enquanto nós não tivermos olhar para nós, para as coisas erradas, por mentir, por falar mal, por fazer coisas ruins aos outros, enquanto isso não nos causar dor, nós nunca vamos mudar. Aliás, as pessoas só mudam motivados por fatores como dor, vergonha e consciência. E muitas vezes a consciência só vem quando vem a dor e a vergonha. Tenho vergonha disso, vergonha do que eu me tornei. Aí vem a consciência. Portanto, o primeiro passo é o arrependimento. E veja como Deus conhece a alma humana como ninguém. Olha o que a neurociência descobriu. A neurociência descobriu que toda vez que a gente atrela uma emoção de dor, uma emoção ruim, para uma atitude, você cria uma neuroassociação que te impede de praticar aquela coisa. Toda vez que eu atribuo prazer a um vício, eu potencializo esse vício. Toda vez que eu atribuo dor, tristeza a uma atitude, eu crio uma neuroassociação que é aversão a essa atitude. Meu cérebro vai fazer de tudo para eu não fazer de novo. Porque aquela experiência, aquela atitude, aquele comportamento me causa dor, me causa tristeza. Olha como Deus conhece a alma humana. Portanto, a primeira coisa é dizer: Deus, me ajuda a não ter alegria nessas coisas. Minha oração, meus irmãos, em muitos momentos da minha vida foi: Senhor, não permita que eu tenha alegria nesse tipo de coisa, em fazer esse tipo de coisa, em pensar nesse tipo de coisa, que eu não tenha prazer nisso. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra. Medite de dia e noite. Esse vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Primeira coisa é sentir os meus pecados. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4: senti as vossas misérias e chorai, transforme o vosso riso em pranto e o vosso riso em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Primeira coisa é arrependimento, é dor, é tristeza. Pai, me perdoe, eu sou mentiroso, me perdoe porque eu ainda tenho esse vício,
me perdoe porque eu ainda vivo assim. Senhor, isso não me agrada, me ajuda. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo, pastor? Diz a Bíblia: volte a praticar as primeiras obras. O que é isso? Isso é conversão. Conversão não só no sentido de sair do mundo para Cristo, é no sentido de voltar a ser quem eu era, de voltar a praticar as mesmas coisas. Porque olha que coisa interessante, tem gente que diz assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade. A vontade de ler a Bíblia é criada lendo a Bíblia. A vontade de orar é criada orando. Por quê? Porque quanto mais eu oro, eu experimento os benefícios da oração, eu percebo como o meu dia é diferente, como a minha alma está mais leve, o como eu estou preparado para enfrentar as dificuldades, e isso cria em mim o desejo de fazer de novo. Quando nós estamos doentes, a gente tem apetite? Sim ou não? Não. Pode ser a coisa mais gostosa, colocou na nossa frente, a gente olha para aquela mesa. Coisa mais triste é chegar ao final do ano, a ceia, e a gente está indisposto. Meu Deus, está todo mundo olhando, olha, aí você vê aquelas pessoas trazendo aquele monte de comida, você olha para aquela mesa. Mas isso acontece porque você está doente. E aí, para você sarar, o que você precisa fazer? Você precisa se alimentar, nem que seja de um pouquinho. Porque se você não comer nada, você vai ficar mais fraco, mais debilitado e mais doente. Quando nós estamos doentes espiritualmente, a gente tem que orar, nem que seja um pouquinho. A gente tem que ler a Bíblia, nem que seja um versículo, 2, um capítulo, mas a gente precisa começar, porque enquanto nós estamos orando 5 minutinhos, 2 minutinhos, a nossa alma começa a ter carne espiritual. É a mesma coisa do celular estar no vermelho, você coloca um pouquinho na tomada, 2, 3 minutinhos, mas já sobe 1, 2 pontinhos, já dá para você fazer alguma coisa. A vida cristã é assim, a gente precisa se conectar com Deus, para que os pontinhos da nossa vida, da nossa carga espiritual possam aumentar. Não importa que seja só um pouquinho, não importa que seja, pastor, eu li um versículo hoje, mas já é um versículo. Volta às primeiras obras. Veja que, olha que interessante, Deus está censurando a igreja, Jesus está censurando a igreja por falta de amor. Em nenhum momento ele fala de sentimento. Volte a sentir o que você sentiu. Não, volte a fazer. Por quê? Porque quando nós voltamos a fazer as coisas que a gente fazia, o amor por Deus volta. Quando eu volto a orar como eu orava, quando eu volto a ler a Bíblia como eu lia a Bíblia, quando eu volto a frequentar a igreja, a estar nos cultos, a estar cheio de Deus, a vir na escola dominical, a vir no culto de oração, quando eu começo a fazer essas coisas, o meu amor por Deus vai aumentando. Aquele amor que estava se esfriando volta a se aquecer. Volta à prática das primeiras obras. E por fim, ele vai dizer que nós devemos permanecer firmes. Não adianta fazer isso por um tempo. Meus irmãos, a vida cristã, ninguém consegue ficar com status espiritual, manter o status espiritual. Na vida cristã, ou a gente está crescendo, ou a gente está decrescendo, diminuindo. Ninguém está parado. Pastor, eu estou meio parado na vida cristã. Não está coisa nenhuma. Se você não está crescendo, você está regredindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que há forças contrárias. Nós não estamos num ambiente neutro. Nós estamos na correnteza do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, que a carne é o nosso adversário, o mundo é o nosso adversário. Isso significa que essas forças estão operando contra nós. Se nós não estivermos sendo movidos pela força do Espírito, a carne, o mundo e o diabo estão nos levando para trás. Ninguém fica parado, ninguém mantém pulso. Pastor, eu estou do mesmo jeito que no ano passado. Não está pior. Ou você está melhor, ou você está pior. Do jeito do ano passado, não está. Por isso nós precisamos de constância.
Perseverança. Pastor, orei essa semana. O que eu faço semana que vem? Ora semana que vem. Pastor, essa semana eu consegui. Todos os dias tenho meus minutos com Deus. E essa semana eu faço o quê, pastor? Mesma coisa. Revestir os folhos de torno da armadura de Deus para que possais suportar o dia mau e tendo feito tudo permanecer inabalável. Quando é que a guerra termina? Só o dia que o Salvador nos chamar para a glória. Enquanto isso, todos os dias que eu acordar nessa terra, vai ser um dia de luta, vai ser um dia de guerra espiritual, todos os dias. E eu nunca sei que armas, que dardos inflamados, que tentações do Satanás ele vai enviar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Perseverança. Por isso que o texto diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, para a gente pensar, como está o seu amor por Jesus hoje? O que é que você sentia e fazia na tua conversão que você já não faz mais? Que coisas você precisa deixar de praticar hoje e que coisas você precisa voltar a praticar na sua vida para ter de volta o que você perdeu? Meus irmãos, eu fico pensando, e aí eu fiquei pensando a mim mesmo. Eu lembro de um garoto de 13 anos, de 14 anos, que passava horas com Deus. Eis que esse mesmo garoto, passaram-se anos, se tornou pastor da igreja. Em minha agenda, meus compromissos, meus afazeres, eu já não tenho mais esse tempo. Que saudade, que vontade de ter certo. E eu não estou dizendo isso usando desculpas, porque eu poderia. Eu vejo, há coisas que eu deixei, que eu preciso retomar. Há coisas que eu adquiri na vida cristã. Você sempre vai ter 3 tipos de coisas, eu estou aqui. Você vai ter coisas que você vai ter que deixar, coisas que você vai ter que conservar e coisas que você vai ter que adquirir. Na vida cristã, há coisas que você vai ter que deixar, há coisas que você tem que conservar e há coisas que você tem que adquirir. Às vezes, você conserva coisas que teria que deixar. Você perde coisas que não poderia perder e deixa de ir atrás de coisas que deveria deixar. Talvez um bom exercício para você seria chegar em casa hoje e fazer uma lista. Quais são as coisas que eu tenho que deixar? O Espírito Santo já me falou, a Bíblia já me falou, a mensagem já me bateu em tudo quanto é jeito, não aguento mais apanhar a palavra, de tanto que a Bíblia já me ensinou a deixar isso. Coloca no papel, o que é que você tem que deixar? Coloca também no papel o que é que você tem que manter. Sua família, por exemplo, sua dignidade, o seu nome. O que é que você tem que manter? E por fim, o que é que você tem que ir atrás? Tem que ir atrás de mais sabedoria, tem que ir atrás de mais conhecimento da palavra, tem que ir atrás de capacitação ministerial, tem que ir atrás de compartilhar Jesus com as pessoas. O que é que você tem que ir atrás? Essas 3 simples perguntas podem fazer uma grande diferença na minha vida. O que é que eu tenho que deixar? O que é que eu tenho que conservar? E o que é que eu preciso buscar? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que esse perigo que ronda a igreja, do esfriamento do amor, não venha atingir a nós. A Bíblia diz que haveria de atingir quase todos em alguma versão, mas eu não posso permitir, porque isso não é uma condição alheia à nossa vontade, somos nós que permitimos. Porque se eu não permitir, ninguém pode esfriar o meu amor por Deus e pelas coisas de Deus. Mas se eu permitir, o mundo, a minha carne, o diabo, as pessoas,
vão sugar minha energia, vão tirar de mim o foco. Eu vou perder o amor por Deus. E ao perder o amor por Deus, eu deixo de abastecer todos os outros amores e me torno uma pessoa sem amor, uma pessoa intragável, uma pessoa difícil. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém?